Então vamos dar início à mensagem da palavra do nosso Deus para nós nesta manhã. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler os versos 1º, 2º e depois o verso 13. Diz-nos assim o nosso Deus na sua palavra: pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias não comeu nada. Ao fim desse período estava faminto. Agora vamos para o 13. E assim, tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui por esse relato do Evangelho segundo São Lucas, esse trecho que nós lemos que trata da tentação do Senhor Jesus. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele foi levado pelo próprio Espírito Santo após o seu batismo nas águas. Jesus foi até o encontro de João Batista, seu primo, que estava pregando no deserto, anunciando exatamente a vinda do Salvador, do Redentor. E a mensagem, a principal ênfase da mensagem de João Batista, como nós sabemos, era uma mensagem de arrependimento. E o próprio Senhor Jesus também, ele iniciou o seu ministério fazendo referência à necessidade do arrependimento. É claro que sem arrependimento, um arrependimento verdadeiro, genuíno, não há como nós recebermos o perdão. A misericórdia de Deus, ela é oferecida a todos os homens. A salvação também é oferecida a todos, mas para que qualquer um receba o perdão dos seus pecados, é preciso, em primeiro lugar, crer na pessoa do seu Senhor, do seu Salvador, que é o Senhor Jesus, do nosso Salvador. E depois é necessário o arrependimento. O arrependimento é o reconhecimento dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, da nossa desobediência à vontade de Deus que está registrada na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. E depois que há um arrependimento verdadeiro, Deus conhece o coração de todo homem, nós podemos alcançar misericórdia de Deus, favor de Deus, e termos nossos pecados perdoados, porque o próprio Senhor Jesus já pagou por nós o preço que foi exigido, ou seja, a sua própria vida, o seu próprio sangue foi derramado para pagar o preço da condenação que estava imposta a todos os homens. Nós falamos estava porque hoje, graças a Deus, nós já estamos em Cristo e nós já nascemos de novo, então nosso pecado já foi anulado pelo Senhor Jesus. Isso, como nós fazemos questão de esclarecer sempre, não significa que nós hoje não pequemos, mas os nossos pecados hoje, eles, a não ser que nós persistamos na prática continuada do pecado, sem arrependimento, o pecado que nós cometemos é esporádico, e sempre que nós pecamos, o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, ele nos constrange, ele nos faz reconhecer, nos faz saber que nós falhamos, que nós pecamos, nos dando assim a oportunidade de nós buscarmos o arrependimento e recebermos de Deus a misericórdia e o perdão. E assim o nosso pecado é perdoado, anulado, e nós vamos seguindo de fé em fé e de glória em glória. Nós queremos nesse dia de hoje, nessa manhã de domingo, fazer uma rápida recapitulação da história do principal homem que já viveu na terra. Este homem é nada mais e nada menos que o nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus, o ungido de Deus. É por causa dele que nós estamos aqui nesta manhã, amém? Então nós vamos fazer menção de algumas passagens
pontuais para fazer um breve relato. Por mais que nós saibamos, por mais que nós conhecemos a história do nosso Senhor, é sempre bom nós rememorarmos, e nós fomos impelidos de ontem para hoje para trazer essa mensagem. Então nós vemos, por exemplo, em Lucas no capítulo 2, nós vamos ler aqui dos versos 21 a 24, porque nós sabemos como foi o nascimento do Senhor Jesus. Essa parte da concepção de Maria, que o próprio Espírito Santo a envolveu, que Deus enviou um anjo para falar com ela, que dela nasceria o Salvador, ela como uma mulher temente a Deus, uma virgem, ela foi escolhida por Deus, por causa também dos seus méritos. Ela foi dentre tantas, ela foi escolhida para ser a mãe do nosso Senhor, do nosso Redentor, e ela então foi envolvida pelo Espírito Santo de uma forma que nós não sabemos explicar. Ela ficou grávida, sem a conjunção carnal, sem que fosse inoculado no seu óvulo um sêmen humano, ou seja, o próprio Deus, o próprio Pai, através do Espírito, engravidou a Maria, e dela nasceu o nosso Senhor e Salvador. E assim era necessário, nós sabemos, para que o Senhor Jesus nascesse como um homem perfeito, sem pecado, sem ser maculado, contaminado pelo pecado. Então o seu espírito e a sua alma nasceram como um homem perfeito, assim como foi criado o primeiro homem na terra, que foi Adão, antes de pecar. Também o Senhor Jesus é chamado de o último Adão, por causa disso mesmo, um homem perfeito, para se tornar o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então em Lucas 2, depois que Jesus já havia nascido, fala sobre a apresentação de Jesus no templo. Diz-nos assim em Lucas 2, 21 a 24: completando-se os 8 dias para o ritual de circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, o qual já havia sido outorgado pelo anjo antes de ele nascer. O próprio Deus escolheu o nome do seu filho, do Senhor Jesus, e foi comunicado esse nome a Maria através do anjo. Depois também foi confirmado para José, aquele que foi o pai, vamos dizer, adotivo de Jesus. De igual modo, ao completar-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram o bebê Jesus até Jerusalém para apresentá-lo a Deus no templo, assim como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito nascido do sexo masculino deverá ser dedicado ao Senhor. Também um sacrifício deveria ser oferecido, como proclama a lei do Senhor: 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Vamos ler agora na sequência dos versos 25 a 28, que vai nos relatar o que aconteceu quando, naquela oportunidade que Jesus estava ali no templo para ser consagrado a Deus. Entre mentes havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso, e que almejava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Criai de Oreclai de Orecanteai, o Cristo de Deus. Movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo, assim que os pais trouxeram o menino Jesus para realizarem com ele o ritual de consagração exigido pela tradição da lei. Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus, exclamando, seguindo até o 32 agora: ó soberano, como prometestes, podes agora despedir em paz o teu servo, porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação. Gloriare Oreclai de Cantia. Então aquele homem, Simeão, já um velho, já idoso, estava perto da sua morte, prestes a morrer, porque ele mesmo faz essa declaração: podes agora despedir em paz o teu servo. Ou seja, já estava no final da vida dele, mas Deus havia prometido a ele, como nós lemos, que ele não morreria sem ver o Salvador. E ele teve essa revelação do próprio Espírito Santo de que aquele menino
Jesus, aquele menino que estava ali sendo apresentado, era o Salvador, era o Cristo de Deus. Vamos repetir: ó soberano, como prometeste, podes agora despedir em paz o teu servo, porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação, a qual preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Amém? Gloriai, Deus recludelai, Deus recanteai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É interessante nós observarmos algumas coisas que muitas vezes, quando nós lemos apressadamente, nós não prestamos atenção. Olha só o que diz aqui no verso 32 que nós lemos agora: luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Então nós sabemos, pelo conhecimento das Escrituras, que os judeus achavam que Deus era exclusivamente deles, ou seja, eles eram um povo escolhido de Deus. De fato eram mesmo. Essa era a promessa de Deus. Tudo aquilo que Deus foi fazendo com o seu povo, começando lá por Abraão, depois através de Moisés, conduzindo o tempo todo o seu povo para ser realmente um povo separado, um povo eleito, um povo escolhido. Mas quanto à salvação, Deus enviou o Senhor Jesus para todo homem, como nós falávamos no início. Então nós vemos aqui, enquanto Jesus ainda era um bebê, uma criança, estava ali sendo apresentado, ninguém sabia exatamente o que estava reservado para ele, o que Deus havia reservado para ele. Maria já tinha lá um indício quando o anjo falou com ela, mas ela mesma, ela não sabia exatamente como que seria a vida de Jesus, como que Jesus cumpriria aquele chamado, exerceria o seu ministério. Nem o próprio Jesus sabia integralmente. Deus vai se revelando a nós gradualmente, gradativamente, na medida em que Ele entende que nós estamos preparados, que é o momento. Essas coisas são decisões de Deus e nós não temos como saber antecipadamente, é só na hora de Deus mesmo. E veja que aquele homem, aquele senhor, aquele servo de Deus, Simeão, que já era um idoso, ele tinha recebido de Deus uma palavra, mas ele não sabia de onde viria aquela criança. Mas no dia, exatamente naquele dia, que José e Maria decidiram levar, conforme a lei instruía, ao Senhor Jesus, em obediência à lei, para ser consagrado a Deus, para ser apresentado ali no templo, para ser consagrado a Deus, ele foi alertado pelo Espírito Santo, recebeu aquela orientação divina para ir lá, e assim ele pôde contemplar, ele pôde inclusive tomar nas suas mãos aquela criança que seria futuramente o Salvador de toda a humanidade. Amém? E aí ele mesmo fala, inspirado pelo Espírito Santo, que ele seria luz para a revelação aos gentios, ou seja, para as outras gentes. Gentios significa outras gentes, outros povos, que não os judeus. Então, veja que enquanto Jesus já era criança, Deus já estava alertando qual seria o ministério de Jesus, um ministério que abrangeria todo homem. A salvação veio para todo homem. Amém? Vamos prosseguir agora na leitura até do 33 ao 35. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com a proclamação feita a respeito dele. Então Simeão os abençoou e revelou a Maria, mãe de Jesus: eis que este menino está destinado a ser o responsável pela queda e pelo soerguimento de multidões em Israel, a ser um sinal de contradição, de maneira que a intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelada. Olha aí, Deus conhece o coração do homem, é só Ele que conhece, e através do seu Espírito Ele revela quando Ele quer assim fazer.
de maneira que a intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelada. Quanto a ti, todavia, uma espada traspassará a tua alma. Então nós sabemos o que significa isso, porque hoje nós conhecemos a história de Jesus, mas Maria naquele momento ela não sabia, ela não entendeu o que significava essa última revelação do Espírito Santo através de Simeão para ela. Uma espada traspassará a tua alma, ou seja, nós sabemos que significa a morte, de certa forma, humanamente falando, prematura do seu filho Jesus, porque nós sabemos que Jesus morreu com cerca de 33 anos, então muito jovem ainda. Então isso, para uma mãe, a perda de um filho é uma dor que realmente traspassa a alma, despedaça a alma de uma mãe ou de um pai. Amém? Vamos ler agora, prosseguindo ainda na mensagem de Lucas 2, os versos 36 a 40. Estava também presente a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era uma senhora de idade avançada, tinha vivido com seu marido durante 7 anos depois de se casar, e desde então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Jamais deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Havendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e proclamava acerca do bebê Jesus para todos os que anelavam pela redenção de Jerusalém. Depois de terem cumprido tudo o que era requerido pela lei do Senhor, retornaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. E o menino crescia e se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria, e a graça de Deus permanecia sobre ele. Amém? Então, depois que eles cumpriram a ordenança da lei ali no templo, receberam aquelas revelações de Deus da parte de Simeão e também de Ana, como nós lemos, eles então retornaram para a sua cidade, eles retornaram para Nazaré, na região da Galileia, no mar da Galileia, ou no lago da Galileia. E aí a Bíblia relata que o Senhor Jesus, o menino Jesus, crescia e se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria, ou seja, cheio de sabedoria, e a graça de Deus permanecia sobre ele. Amém? Vamos prosseguir agora lendo do 41 ao 45. Todos os anos, seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Assim sendo, no ano em que ele, Jesus, completou 12 anos de idade, eles subiram à festa de acordo com a tradição. Encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles notassem. Imaginando que ele estivesse entre os muitos companheiros de viagem, caminharam por um dia inteiro. Então começaram a buscá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Como não conseguiam encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurá-lo. Então nós sabemos que, pelas histórias, os livros históricos, os relatos históricos, que normalmente eles viajavam em caravanas. Então ali mesmo dá para a gente discernir isso, dizendo que eles estavam procurando o menino Jesus, seu filho, entre os parentes e conhecidos, ou seja, eram muitas pessoas, era uma caravana de pessoas, de famílias, e logicamente que as crianças normalmente elas, quando se encontram, elas se agrupam e ficam juntas e vão brincando, caminhando, ou seja, fazendo as coisas próprias de uma criança. Então tinham muitas crianças ali junto com eles. É claro que Jesus também era o primogênito, o primeiro filho de Maria, gerado enquanto ela era virgem, mas ela se casou com José e depois eles tiveram filhos. A Bíblia relata que Jesus tinha irmãos. Então ali naquela ocasião, com certeza Jesus já tinha alguns irmãos menores do que ele, que mereciam ainda mais cuidado, mais atenção. Uma criança com 12 anos já sabia se virar, vamos dizer assim, para algumas coisas.
E eles ficaram tranquilos, porque Jesus com certeza estava ali junto com os seus parentes, e eles pensaram que ele estava indo adiante, junto com aqueles que estavam mais adiante do que eles, e não se aperceberam que Jesus na verdade não estava seguindo junto com eles. Depois que eles perceberam, procuraram, não encontraram. Depois de um dia já que eles tinham caminhado, voltaram para Jerusalém. Tinham caminhado um dia para frente, caminharam mais um dia para chegar de volta em Jerusalém. Já tinham se passado 2 dias. Aí no 46 e 47 diz assim: após 3 dias o acharam no templo. Certeza que eles ficaram mais um dia procurando por Jesus em Jerusalém, uma cidade grande, muito cheia de pessoas que tinham ido ali para a festa. Talvez ainda tinha alguns permanecido por lá e não imaginavam que Jesus estivesse no templo. Procuraram provavelmente pelas casas, pelas ruas, em vários lugares. No 3º dia acharam Jesus. Após 3 dias, 46, o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os e propondo-lhes questões. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira como comunicava suas conclusões. Nós estamos usando aqui uma linguagem atualizada. As linguagens mais tradicionais têm outra redação, mas o sentido é o mesmo. Jesus estava ali fazendo perguntas e também conversando com os mestres da lei, e eles estavam ali admirados não só pelo conhecimento que Jesus já tinha das Escrituras, mas também pela sua sabedoria, ou seja, a maneira como ele interpretava, como ele entendia as Escrituras. Vamos prosseguir agora do 48 ao 52. Assim que seus pais o avistaram, ficaram perplexos. Então sua mãe o inquiriu, ou seja, perguntou para ele de uma forma mais firme, questionando mesmo: filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos muito à tua procura. Então Jesus lhes perguntou: por que me procuráveis? Como não sabias que era meu dever tratar dos assuntos concernentes ao meu pai? E pai aqui em letra maiúscula, ou seja, Jesus estava se referindo a Deus o Pai. Mas eles não compreenderam bem o que lhes explicaram, até porque eles consideravam que José era o pai dele. Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois lhes era obediente. Sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre todos estes acontecimentos. É claro que Maria já tinha a lembrança de tudo aquilo que já havia acontecido com Jesus até ali. E aí ela viu que tinha alguma coisa diferente, um menino de 12 anos ter aquele comportamento. E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós temos esse relato bíblico que nos traz essas revelações, nos traz o conhecimento da história do Senhor Jesus, conforme nós lemos e fizemos esses pequenos comentários. Porém, a Bíblia ela silencia a respeito da vida de Jesus a partir daí até o início do seu ministério. E quando Jesus inicia o seu ministério, ele é batizado, conforme nós mencionamos também, por João, seu primo, João Batista, e depois ele é levado, conforme nós lemos no início, para o deserto para ser tentado. Ele é levado pelo próprio Espírito Santo. Depois que Jesus foi batizado, nós lemos no verso 13 assim: e assim, tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo afastou-se dele até tempo oportuno. Então agora nós vamos ler em Lucas 4 os versos 14 e 15, e depois nós vamos ler mais alguns na sequência.
Então Lucas 4, agora 14 e 15. Então Jesus retornou para a Galileia, ou seja, depois que ele passou pela tentação ali e foi aprovado. Então Jesus retornou para a Galileia no poder do Espírito, ou seja, do Espírito Santo, cheio ainda do Espírito Santo, conforme ele tinha sido levado cheio do Espírito Santo lá para o deserto. Ele continuava no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou sua fama. Ensinava nas sinagogas e de todos recebia manifestações de grande apreciação. Vamos agora para o 16, vamos ler os versos 16, 18 e 19, ainda de Lucas 4. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Então ele já tinha o costume de estar cultuando a Deus, na presença de Deus, na sinagoga. Nós sabemos que o templo ficava em Jerusalém, mas toda cidade tinha pelo menos uma sinagoga. É como se fosse um ministério onde existia uma sede, uma igreja sede com várias congregações, com várias igrejas locais. Então todos os sábados ele estava lá na sinagoga, na sua cidade, considerada a cidade de Natal. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as escrituras sagradas. Depois que ele pegou o livro, foi dado o livro para ele ler, o livro da lei, ele leu o que estava em Isaías. Ele leu assim: o Senhor me deu o seu Espírito, ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós queremos enfatizar nesse momento, com essa passagem, essa leitura que Jesus fez lá na sinagoga em Nazaré, que exatamente isso que ele leu, que está registrado em Isaías no capítulo 61, era o propósito principal, propósito da vida do Senhor Jesus. Amém? Então já havia sido profetizado pelo profeta Isaías, cerca de 700 anos antes da vinda do Senhor Jesus, que viria um Salvador. E qual era o propósito da vinda do ministério daquele Salvador, ou seja, do nosso Salvador, o Senhor Jesus? Vamos ler em Isaías 61 agora, versos 1, 2 e 3. Isaías 61, versos 1, 2 e 3 nos diz assim, o nosso Deus na sua palavra: eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo em vez de pranto e um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação de Yahvé, para a manifestação do esplendor da sua glória. Ai, de oreclai, de orecantai. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então foi isso que o Senhor Jesus se referiu a essa passagem que está em Isaías 61, versos 1 a 3, que nós lemos agora. Então foi para isso que ele veio. Olha só, vamos repetir. Isaías profetizou assim: o Espírito do Senhor, de Yahvé, de Deus, o soberano, está sobre mim. Estava sobre o Senhor Jesus. Nós lemos que ele estava cheio do Espírito Santo
quando ele foi batizado lá no Jordão, ele ficou cheio do Espírito Santo e foi conduzido para o deserto. Depois ele continuou pleno, cheio do Espírito Santo, conforme nós lemos agora há pouco. E qual que era então o propósito, o ministério do Senhor Jesus? Me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, ou seja, para anunciar o Evangelho, conforme nós chamamos hoje. O Evangelho significa boas novas, boas notícias. Quais são as boas notícias? Que chegou o Salvador, que é vindo ao mundo o nosso Redentor, o nosso Senhor, que agora nós podemos ficar livres, aqueles que ainda não estão livres das garras do diabo, do domínio de Satanás, podem também ficar libertos pelo perdão do pecado original, pelo novo nascimento em Jesus Cristo. E que mais? Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, ou seja, o coração quebrantado significa um coração como se estivesse partido, um coração como se estivesse despedaçado, aquele que está sofrendo, que o coração está amargurado, partido, alquebrado, sofrido, entristecido. Amém? Então esses que estão sedentos por um encontro com o Senhor Jesus, e aqueles que já tiveram esse encontro inicial, muitas vezes passando por lutas, por dificuldades, por problemas, por enfermidades, por situações que podem ainda nos causar um quebrantamento. E também existe o quebrantamento provocado pelo próprio Deus, para produzir em nós um arrependimento, para nos constranger, para buscar mais a sua presença, a sua face, para nos santificarmos mais. Amém? Glória a Deus. Proclamar, ainda prossegue a leitura, o propósito, enumerando os propósitos do Senhor Jesus, os principais propósitos: proclamar ou anunciar liberdade aos cativos, cativos do pecado. Cativos são aqueles que estão presos. Satanás, através do pecado, ele prende a pessoa. Enquanto a pessoa permanece na prática continuada do pecado, ela é prisioneira de Satanás por causa do pecado. Enquanto ela não busca a Deus, ela não recorre a Deus, ela não busca a misericórdia do Senhor, e através do Senhor Jesus ela encontra a misericórdia, perdão do seu pecado, ela não fica livre. Veja o que aconteceu ali com aquela mulher que foi pega em adultério. Ela estava sendo dominada por demônios. O Senhor Jesus libertou, perdoou os pecados dela, ela ficou livre na mesma hora, e ela mudou radicalmente de vida. É a Maria, conhecida como Maria Madalena, porque era da cidade de Magdala. Então ela ficou liberta, e ela se tornou discípula do Senhor Jesus. Ela passou a conviver com o Senhor Jesus, a seguir a eles, com os seus discípulos, fazendo aquilo que era a parte dela, juntamente com as demais mulheres, dando suporte, dando alimentação, ajudando também o ministério do Senhor Jesus. Então ela foi liberta daquela escravidão, daquela vida de escravidão. Então, se nós tem algo que está nos escravizando hoje, se nós estamos sendo dominados, quem sabe por algum pecado continuado, o Senhor Jesus oferece a você, a nós, essa libertação. Proclamar liberdade aos cativos. Ele já veio, ele já morreu por nós. Através do seu sangue nós encontramos misericórdia, nós encontramos graça, nós encontramos essa libertação. Amém? Aleluia. E libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escravidão. Então, o que significa isso? A pessoa que está dominada também por Satanás, ela está vivendo no mundo de trevas, porque o diabo, ele opera nas trevas, ele faz tudo às escondidas, no oculto. E então Jesus, ele é a luz que veio ao mundo para trazer a iluminação espiritual, para dar vida ao nosso espírito. Essa escuridão também, ela representa uma morte, porque quando a pessoa morre, o seu corpo vai ser sepultado dentro da terra, e ali não penetra a luz.
Então essa morte aqui faz referência, essa escuridão faz referência à morte espiritual, exatamente é o que o pecado produz. Enquanto a pessoa está na prática do pecado, na prática continuada do pecado, ela está morta espiritualmente. Então ela precisa receber a luz que é o Senhor Jesus, para que ela, sendo iluminada, ela seja liberta dessa morte, dessa escuridão, dessas trevas espirituais. Amém? Glória a Deus. Para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Amém? Então, nós sabemos que haverá um dia de vingança do nosso Deus, e também para consolar todos os que andam tristes. Também é o propósito do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele propriamente, Ele é também o nosso Consolador, mas esse papel hoje é exercido pelo Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus disse que quando Ele voltou para o céu, Ele disse que estava na iminência de voltar para o céu. Ele disse que enviaria o outro Consolador, ou seja, o Espírito Santo. É o Espírito Santo hoje que está fazendo o papel que o Senhor Jesus fez enquanto esteve aqui, vivendo, exercendo seu ministério aqui como homem aqui na terra. Glória a Deus. E esse dia da vingança, que a Bíblia diz aqui no verso 2 que nós lemos agora, ele representa o dia é como se fosse o juízo final. A Bíblia faz referência a esse dia no livro de Isaías mesmo. Em Isaías, no capítulo 34, vamos ler os versos 4 e 8. A resposta está no verso 8, mas nós vamos ler o 4 para trazer o contexto. Isaías 34, versos 4 e 8. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus, Isaías 4, depois o 8. As estrelas dos céus serão todas dissolvidas, e os céus se enrolarão como um pergaminho antigo. Todo o exército de astros cairá como folhas secas da videira e da figueira, porquanto Yahvé terá um dia de vingança. Olha só, porquanto Yahvé, ou seja, Deus, terá um dia de vingança, um ano de retribuições por causa de Sião. Glória a Deus. Então nós vemos que haverá esse dia. Esse dia nós podemos deduzir também por outras passagens, especialmente em Apocalipse. Vamos ver se nós localizamos aqui, onde a palavra de Deus nos declara. Isso eu acho aqui. Vamos ver, se a gente não achar aqui, está em Apocalipse. Em Apocalipse, no capítulo 5, no verso 9, mas não é esse o assunto. Vamos ver aqui. Eu pensei que eu tivesse anotado aqui, mas acho que eu me equivoquei, eu não devo ter anotado. Em Apocalipse 5 e 9, já é outro assunto, não é o que nós estamos falando, mas nós sabemos pela leitura bíblica, pela compreensão das Escrituras, que esse dia será o dia do julgamento. Amém? Deus ele vem exercendo juízos na terra, em vários momentos, em várias épocas já houveram dias de juízo, como por exemplo na época de Noé.
Ali foi um juízo de Deus. Deus ordenou que toda a humanidade fosse destruída pelo dilúvio, menos Noé e a sua família, como nós sabemos. Nós sabemos também que Deus já executou o juízo de forma mais particular. Por exemplo, quando o povo de Israel saiu da escravidão do Egito, Deus exerceu um juízo em relação a Faraó e a seu exército, porque Deus, por várias vezes, usando Moisés, usando Arão, tentaram convencer a Faraó de libertar o povo, e foram necessárias as 10 pragas, como nós sabemos. Mesmo diante daquelas 10 pragas, de tudo que havia acontecido de ruim, de mal para o povo do Egito, Faraó, depois de dar a sua palavra, de libertar o povo, ele decidiu ir atrás para matar o povo de Israel, que estava indo em direção ao mar. E ali nós sabemos que eles já estavam ao encalço do povo, quando Deus então falou para Moisés para ele dar ordem às águas, e as águas do mar se abriram, e aí o povo passou. E depois que o povo já estava saindo do outro lado do mar, na outra margem do mar, o exército veio, entrou perseguindo o povo de Deus. Deus fechou as águas, então houve um juízo ali. Lá no deserto também, nós sabemos que Deus também exerceu o juízo, e muitos morreram por causa do juízo de Deus. Então existem várias situações em que Deus exerce juízo, embora nós não podemos afirmar, a não ser que Deus revele. O que nós podemos afirmar é o que já está na Bíblia. Mas haverá um juízo final, um dia de julgamento, onde vão ser separados os bodes das ovelhas, os salvos dos condenados. Esse é o grande dia da vingança de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então tudo que está na Bíblia não está de enfeite, vamos dizer assim. Tudo que está na Bíblia nós podemos saber que vai se cumprir. Muitas coisas já se cumpriram, mas muitas coisas ainda se cumprirão. Especialmente nós podemos estar certos que haverá um dia em que o Senhor Jesus virá para buscar o seu povo, a sua igreja, a sua noiva. Nós temos que estar preparados para isso. Assim como a Bíblia relata a parábola das 10 virgens, nós sabemos que aquelas 5 estavam precavidas, preparadas, subiram ao encontro do seu noivo, ou seja, foram salvas. E haviam 5 desapercebidas, displicentes. Glória a Deus. Faz referência ao povo de Deus, aos crentes. Não está falando de ímpio, não. Fala de virgens, fala do povo de Deus, fala da igreja, da noiva, porque a noiva o certo é que a noiva seja virgem. Então nesse sentido faz a comparação de virgens. Então nós temos que estar apercebidos, porque o Senhor Jesus, ele voltará. Quando ele subiu, o anjo falou: da mesma forma como ele subiu, ele voltará até as nuvens, e todo olho verá. Mas não adianta só ver, é preciso estar preparado com azeite na lamparina para subir. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então nós vamos agora, caminhando para finalizar a mensagem de hoje, retomar aqui agora em Lucas, no capítulo 4, versos 20 e 21. Lucas 4, versos 20 e 21. Louvado seja Deus. Diz-nos assim: Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar. Ele disse: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabaram de ouvir. Amém? Glória a Deus. Então, Glória a Deus. se cumpriu, ou seja, se cumpriu porque ele era a personificação
do cumprimento daquela mensagem profética de Isaías, ou seja, ele era o Redentor, o Salvador, que estava iniciando ainda seu ministério naquele momento, mas a partir dali, tudo aquilo que foi profetizado por Isaías se cumpriu. Todos que foram até Jesus, aqueles que reconheceram que ele era o Messias, o Cristo de Deus, foram libertos, foram curados, foram salvos, foram transformados, foram consolados, foram curados, foram foram transformados, tiveram a sua vida transformada. E assim também acontece ainda nos dias de hoje, comigo, com você. Quando nós nos encontramos com Jesus, quando Ele se apresenta a nós, se revela a nós, nós somos iluminados, nossa mente recebe uma iluminação para compreendermos a Ele, reconhecermos a Ele, compreendermos as Sagradas Escrituras, e Ele nos envolve com a sua presença, nos consola, cura as feridas da nossa alma, cura as enfermidades, mediante a nossa fé, e assim nós somos transportados do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Então esse encontro com Jesus é essencial para nós termos uma nova vida, e uma nova vida em abundância de amor, de paz, de fé, de esperança, de alegria no nosso espírito, de gozo no nosso espírito. Amém? Então essa foi a mensagem para nós nessa manhã. Esse mesmo Jesus que que nós mencionamos, que nós lemos, que nós comentamos, que está registrado na palavra do nosso Deus, esse Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre Ele será o mesmo. Ele é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim de todas as coisas, e Ele está de braços abertos para te receber. Amém? Então renda-se aos pés do Senhor Jesus, e você que já se rendeu, tenha suas forças renovadas. Eu quero abençoar a todos os presentes, aqueles que vão também ver essa mensagem pela internet, através de outras mídias, em nome do Senhor Jesus, que você receba